Olá, bem-vindo ao canal Deus de Milagres. Você está pronto para embarcar em uma jornada inesquecível através das páginas da Bíblia? Aqui, nós trazemos à vida as histórias emocionantes dos personagens bíblicos, revelando as lições profundas que eles têm para nos ensinar. Cada vídeo é uma aventura, uma descoberta, um milagre. Imagine poder explorar os milagres de Deus através das eras e entender o que eles significam para nós hoje. Isso não soa incrível? E a melhor parte é que você não precisa fazer isso sozinho. Nós estaremos com você em cada passo do caminho, guiando você através dessas histórias fascinantes. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e ative as notificações. Garantimos que você não vai querer perder nenhum dos nossos vídeos. Junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta. Você está pronto para ver a Bíblia como nunca antes? Vamos embarcar juntos nesta jornada incrível. E no final de cada vídeo um presente super especial para edificar seu dia. Deus abençoe você. Os apóstolos. André, cujo nome significa homem ou guerreiro em grego, nasceu na cidade de Betsaida, na Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão de Simão Pedro, ambos pescadores de profissão. A vida de André antes de se tornar um discípulo é em grande parte desconhecida, mas acredita-se que ele tenha trabalhado com seu pai e irmão na pesca, uma profissão comum naquela região. A pesca não era apenas um meio de subsistência, mas também uma metáfora para a missão que ele mais tarde assumiria como pescador de homens para Cristo. André era um homem de fé desde o início. Antes de conhecer Jesus, ele era um discípulo de João Batista e foi através deste relacionamento que ele veio a conhecer o Messias. Quando João Batista apontou para Jesus e disse, "Eis o Cordeiro de Deus", André foi um dos dois que seguiram Jesus. Assim, a história de André começa muito antes de seu encontro com Jesus. Sua fé, seu trabalho e sua família foram todos fundamentais para moldar o homem que ele se tornaria, o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus e um dos primeiros a reconhecê-lo como Messias. A história do chamado de André para ser um discípulo é uma das mais significativas na Bíblia. André era originalmente um discípulo de João Batista. Um dia, enquanto estava com João, ele viu Jesus passar. João Batista apontou para Jesus e disse, "Eis o Cordeiro de Deus." Imediatamente, André e outro discípulo seguiram Jesus. Jesus, percebendo que estavam o seguindo, perguntou-lhes, "O que vocês querem?" Eles responderam, "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Jesus disse, "Venham e vejam." Eles foram, viram onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, profundamente tocado por este encontro, foi encontrar seu irmão Simão Pedro e disse-lhe, "Encontramos o Messias", que se traduz como Cristo. Ele levou Pedro a Jesus, que olhou para ele e disse, "Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas", que se traduz como Pedro. Assim, André não só se tornou o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus, mas também foi o primeiro a reconhecê-lo como Messias e o primeiro a trazer outro para Jesus. Este foi o início de sua jornada como pescador de homens, dedicando sua vida a espalhar a boa nova do Evangelho. A relação entre André e seu irmão, Pedro, é um aspecto fundamental da história do apóstolo André. Eles eram irmãos de sangue, ambos filhos de Jonas, e trabalhavam juntos como pescadores no mar da Galileia antes de se tornarem discípulos de Jesus. André é muitas vezes ofuscado por Pedro na Bíblia, mas ele desempenhou um papel crucial na vida de Pedro. Foi André quem primeiro reconheceu Jesus como Messias e levou Pedro a ele. Este encontro transformou a vida de Pedro, que mais tarde se tornaria um dos apóstolos mais proeminentes e o primeiro Papa da Igreja Católica. Apesar de Pedro ser mais conhecido, a humildade e a dedicação de André são notáveis. Ele não buscava os holofotes, mas estava contente em servir nos bastidores, trazendo as pessoas a Jesus. A relação entre André e Pedro é um belo exemplo de amor fraterno, sacrifício e serviço dedicado à causa de Cristo. Antes de se tornar um discípulo de Jesus, André era um pescador de profissão, assim como seu irmão Pedro. Eles trabalhavam juntos no Mar da Galileia, uma região conhecida por sua pesca abundante. A pesca naquela época era um trabalho árduo. Requeria força física para lançar as redes ao mar e habilidade para navegar nas águas às vezes traiçoeiras do Mar da Galileia. Além disso,
os pescadores precisavam ter paciência para esperar que os peixes entrassem nas redes e destreza para consertar as redes rasgadas. A profissão de André como pescador não só moldou seu caráter, mas também preparou-o para o chamado de Jesus. Quando Jesus chamou André e Pedro para segui-lo, ele disse: "Venham após mim, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens." A metáfora era apropriada. Assim como eles lançavam suas redes ao mar para pescar, agora eles iriam pescar pessoas para o reino de Deus. A experiência de André como pescador também pode ter influenciado sua abordagem ao ministério. Ele era conhecido por trazer as pessoas a Jesus, assim como um pescador traz peixes para o barco. Esta característica distintiva de André é vista em várias histórias na Bíblia, incluindo a alimentação dos 5.000, onde foi André quem trouxe o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes a Jesus. André é muitas vezes ofuscado por Pedro na Bíblia, mas ele desempenhou um papel crucial na vida de Pedro. Foi André quem primeiro reconheceu Jesus como Messias e levou Pedro a ele. Este encontro transformou a vida de Pedro, que mais tarde se tornaria um dos apóstolos mais proeminentes e o primeiro Papa da Igreja Católica. Apesar de Pedro ser mais conhecido, a humildade e a dedicação de André são notáveis. Ele não buscava os holofotes, mas estava contente em servir nos bastidores, trazendo as pessoas a Jesus. A profissão de André como pescador não só moldou seu caráter, mas também preparou-o para o chamado de Jesus. Quando Jesus chamou André e Pedro para segui-lo, ele disse: "Venham após mim, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens." A metáfora era apropriada. Assim como eles lançavam suas redes ao mar para pescar, agora eles iriam pescar pessoas para o reino de Deus. A experiência de André como pescador também pode ter influenciado sua abordagem ao ministério. Ele era conhecido por trazer as pessoas a Jesus, assim como um pescador traz peixes para o barco. Esta característica distintiva de André é vista em várias histórias na Bíblia, incluindo a alimentação dos 5.000, onde foi André quem trouxe o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes a Jesus. André é mencionado várias vezes na Bíblia, principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos. Cada menção oferece uma visão única de seu caráter e ministério. 1 João 35, 42. Esta é a primeira menção de André na Bíblia. Aqui, ele é descrito como um dos 2 discípulos de João Batista que seguiram Jesus após o testemunho de João. André então encontrou seu irmão Pedro e o trouxe a Jesus. 2 Mateus 4, 18, 20. E neste relato, Jesus chama André e Pedro para serem seus discípulos. Eles são descritos como pescadores que deixaram imediatamente suas redes para seguir Jesus. 3 Marcos 1:16, 18. Este é um relato paralelo ao de Mateus do chamado de André e Pedro. 4 João 6, 5, 9. E nesta história da alimentação dos 5.000, André é mencionado como aquele que trouxe o menino com os pães e peixes a Jesus. 5 João 12, 20, 22. E aqui, André e Filipe são abordados por alguns gregos que desejam ver Jesus. André e Filipe vão e contam a Jesus. 6 Atos 1, 13, 14. E André é listado entre os apóstolos que estão esperando no cenáculo em Jerusalém após a ascensão de Jesus. Cada uma dessas passagens destaca um aspecto diferente do caráter e ministério de André. Ele é retratado como um seguidor fiel de Jesus, alguém que está ativamente envolvido em trazer outros a Jesus, e um apóstolo que permanece firme em sua fé mesmo após a ascensão de Jesus. Após a ascensão de Jesus, André assumiu um papel importante na disseminação do cristianismo. Ele é conhecido por suas missões em várias regiões, incluindo Trácia, Sítia e Acaia. Na Trácia, uma região que abrange partes da moderna Bulgária, Grécia e Turquia, André é dito ter pregado o Evangelho, estabelecendo igrejas e convertendo muitos à fé cristã. Na Sítia, que abrange a moderna Ucrânia e partes da Rússia, André também é dito ter viajado, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas. A tradição diz que ele viajou ao longo do rio Dnieper, chegando até a localização da moderna cidade de Kiev. Finalmente, na Acaia, uma região da Grécia, André é mais conhecido por seu martírio em Patras. Ele continuou a pregar o Evangelho apesar da perseguição, eventualmente sendo crucificado por suas crenças. Através de suas viagens e pregação, André deixou um impacto duradouro na expansão do cristianismo. Ele é lembrado como um missionário dedicado, cujo amor por Cristo e pelo Evangelho o levou a viajar longe para compartilhar a Boa Nova. A história do martírio de André é uma das mais comoventes na tradição cristã. Após suas viagens missionárias, André finalmente chegou a Patras, na Acaia, onde continuou a pregar o Evangelho. No entanto, suas palavras não foram bem recebidas por todos. Ele atraiu a ira do procônsul romano local, Egeias, por
converter a esposa de Egeias, Maximila, ao cristianismo. Egeias exigiu que André renunciasse à sua fé, mas André se recusou. Em resposta, Egeias ordenou que André fosse crucificado. A tradição diz que André foi crucificado em uma cruz em forma de X, que agora é conhecida como a Cruz de Santo André. Ele teria escolhido essa forma de cruz porque se considerava indigno de ser crucificado na mesma forma de cruz que Jesus. Durante sua crucificação, disse que André continuou a pregar para os que passavam. Ele permaneceu pendurado na cruz por 2 dias, exortando os cidadãos de Patras a manterem sua nova fé, antes de finalmente morrer. A história do martírio de André é um testemunho de sua fé inabalável e seu amor por Cristo. Ele é lembrado como um mártir que deu sua vida pela causa do Evangelho. O legado do apóstolo André é vasto e duradouro. Ele é venerado em várias tradições cristãs e é o santo padroeiro de vários países e profissões. Santo padroeiro. André é o santo padroeiro da Escócia, Rússia, Grécia e Romênia. Ele também é o santo padroeiro dos pescadores, tecelões e mulheres solteiras. 2. Cruz de Santo André. A cruz em forma de X na qual André foi crucificado é conhecida como a Cruz de Santo André. Ela é usada em várias bandeiras e emblemas, incluindo a bandeira da Escócia e a bandeira naval de São Petersburgo. 3. Relíquias. As relíquias de André, incluindo partes de sua cruz, são objetos de veneração. Elas foram espalhadas por várias partes do mundo, incluindo a Escócia e a Grécia. 4. Dia de Santo André. O Dia de Santo André, 30 de novembro, é celebrado como um feriado nacional na Escócia. Também é observado em outras partes do mundo com missas, procissões e festividades. 5. Influência cultural. André é frequentemente representado na arte e na literatura como o protetor dos pescadores. Ele também é um personagem popular em várias lendas e histórias folclóricas. Através de seu legado, a vida e o ministério de André continuam a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo. Ele é lembrado como um discípulo fiel, um missionário dedicado e um mártir corajoso da fé cristã. Vamos orar. Ó Deus, que nos chamaste para seguir-te, assim como chamaste o apóstolo André, nós te agradecemos pela vida e testemunho dele. Assim como André deixou suas redes para se tornar um pescador de homens, ajuda-nos a deixar para trás tudo o que nos impede de seguir-te. Assim como André reconheceu Jesus como Messias e levou outros a ele, dá-nos a coragem para proclamar a tua verdade e trazer outros para o teu amor. Assim como André permaneceu fiel até a morte, mesmo diante da perseguição, fortalece-nos para que possamos permanecer firmes em nossa fé, não importa os desafios que enfrentemos. Que a vida de André nos inspire a viver com a mesma dedicação e amor que ele demonstrou em seu serviço a ti. Que possamos, como André, ser instrumentos de tua paz e amor no mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém.